Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pelos inscritos no meu canal. Quero agradecer pelo joinha, pelo like que vocês deram lá no meu canal. Meu muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Quero agradecer a todos, aqueles que se inscreveram, aqueles que deram joinha, muito obrigado mesmo, beleza? Então tá, no meu canal, aqui, né, no nosso canal, porque vocês vão me acompanhar toda semana a gente vai trazer uma palavra de Deus pro teu coração. Nesse canal nós vamos abordar vários assuntos, de situações que passamos no nosso dia a dia, daquilo que vivemos no nosso dia a dia. Então, esse canal é para nós aprendermos dentro da palavra de Deus como vencer os obstáculos do dia a dia. Amém? Então, eu quero agradecer aí e quero que vocês acompanhem meu canal. Todo sábado, toda semana eu vou estar ministrando uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que é um assunto muito polêmico, um assunto que hoje corre na sociedade, né? Que é uma palavra muito forte, que a maioria de nós temos, a maioria das vezes no nosso coração e nós nem percebemos. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que se diz medo. Medo é algo que entra no nosso coração todos os dias. Entra no nosso coração todas as horas, todos os momentos. Muitas das vezes nós queremos realizar algo e nós não sabemos como enfrentar algo, porque vem um medo na nossa vida. Parece que a palavra medo é uma palavrinha ela é tão pequena, né? Ela é tão pequenininha, só que ela é muito forte, ela é muito eficaz. E tem gente que vive com medo. Tem gente que não anda, não caminha, não vai para frente por causa de um medo. Paralisa. A pessoa fica paralisada. A pessoa tem medo de tudo, tem medo de alguma coisa ou de alguma situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem alguns tipos de medo na nossa vida que não deixa a gente prosseguir, não deixa a gente avançar, não deixa a gente conquistar. Então, hoje nós vamos falar de algum medo que muitos de nós enfrentamos na nossa vida. Eu quero aqui pedir desculpa, perdão pela minha rouquidão, que eu estou um pouco gripada, mas Deus vai nos dando graça, amém? Um dos medos que nós enfrentamos, nós servos de Deus e não servos de Deus também, pessoas aí que não são evangélicas, porque esse canal não é só para evangélico, é para todos. Tem gente que tem muitos medos. Eu, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu tenho medo de rato. E Deus me levou um dia a morar numa casa com rato. Tinha rato no forro da casa, vários ratos. Eles faziam festa à noite, festa boa, aquelas festas que duram a noite inteira. E eu convivi durante, acredito que mais de um ano que eu morei, quase 2 anos eu morei nessa casa, e tinha rato que subia no forro. De vez em quando eu encontrava até uns ratos na cozinha, andando na cozinha. Aí tinha que gritar, sair correndo. Era uma loucura. Mas quantos de nós temos medo não só de rato, mas de altura? Tem gente que tem paura de altura. Tem gente que tem medo de água, não entra na praia, não entra no rio, não nada por causa que tem medo de água. Tem gente que tem medo de barata, né? Eu não tenho medo, tenho nojo, né? Barata é um bicho asqueroso. Eu falo que a barata é do inferno. Não sei por que Deus criou a barata, mas um dia eu vou descobrir. Tem gente que tem medo de sapo. Daí parece piada que eu vou contar, mas eu morei numa casa também que tinha sapo.
uma sapaiada. Eu chegava à noite do serviço, à tardezinha assim, principalmente o dia que chovia. Meu Deus do céu. E eram sapos enormes, com aqueles zoião grande pra cima de mim. E aí eu tinha que ficar gritando, pelo amor de Deus, alguém me acudia ali pra entrar dentro da minha casa. Então sapo, tem gente que tem medo, tem paura, tem pavor. Tem gente que tem medo de velocidade, né? Entra no carro e já fala pro motorista, não corre. Tem medo. Tem gente que tem medo do escuro, não dorme em lugar escuro, né? Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que pensa na morte o tempo todo. Ai, será? Como que eu vou morrer? Ai, será que eu vou morrer? Como que eu vou morrer? Então, tem gente que tem medo de tudo, né? Tem medo de conversar. Tem medo de falar. Tem medo de uma entrevista de emprego. Quem não tem medo de uma entrevista de emprego? Da dor de barriga, da dor nas pernas, meu Deus, dá tudo. Da dor de estômago, por causa do medo. O medo, ele leva a pessoa a ficar paraplégica muitas das vezes. Para tudo. Para tudo da pessoa, por causa do medo. E hoje nós vamos falar de medo que nos leva a não entender, o medo que leva você a não entender, muitas das vezes, que você tem que vencer esse medo, vencer esse obstáculo. Sabe que o medo, muitas das vezes, são um impedimento para você não ir, para você não avançar, para você não conquistar. Vou deixar um exemplo aqui, que eu achei super interessante, que eu peguei essa semana. Sabe aqueles aqueles atletas que faz aquelas aquelas corridas com obstáculo? Tem que correr e pular o obstáculo. Não, fala sério, né? O cara, além de correr, além de sair correndo, ele tem que pular um obstáculo. Ele tem que pular um cavalete, né? Cavalete. Sabe que é um cavalete, né? Então, ele tem que sair correndo e pular o cavalete. Imagina você que o atleta, se ele só correr, se ele só sair correndo, o que vai acontecer? Ele vai tropeçar naquele cavalete e vai cair. Então, ele não vai finalizar a chegada dele, aonde ele tem que chegar. Então, existem aqueles obstáculos. E na nossa vida, é assim também. Na nossa vida, nós temos muitos obstáculos. Na nossa vida, a gente tem vários obstáculos, todos os dias, né? Se esse atleta só correr, ele vai vencer? Não. Mas se ele correr e pular o cavalete, com certeza, ele vai finalizar a chegada dele. E ele vai vencer. Talvez ele chegue em segundo, terceiro, quarto, quinto, né, lugar. Mas ele vai chegar, com certeza ele vai chegar. Mas se ele não pular aquele obstáculo, ele com certeza ele vai ficar no meio do caminho. E muitas das vezes nossa vida é assim. Nós corremos, mas quando é pra gente finalizar, quando é pra gente pular o cavalete, a gente tem um medo. A gente não vai, a gente para. A gente fala assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pular esse cavalete, eu não vou conseguir pular esse obstáculo. Só para vocês entenderem que muitas das vezes o medo faz você chegar até a correr. Né? Tem gente que vai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, né? Eu vou conquistar, eu vou na entrevista daquele emprego, eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê, papapá. Mas quando chega pra finalizar, a pessoa para.
Eu paro, você para, nós paramos, não é verdade? Mas quando é para pular o obstáculo, a pessoa ela fica travada. Ela fica tipo, não vou conseguir. Essa parte aqui do programa eu não vou conseguir. Então, você não consegue finalizar o quê? Você não consegue finalizar o final dos seus sonhos por causa do medo. Você sonha e não consegue finalizar por causa do quê? Do medo. O medo, ele deixa você... deixa você não, ele pega você e os seus sonhos e guarda numa caixinha. E deixa lá, guardado. E aí, quando você for querer tirar os seus sonhos daquela caixinha, você vai ter que correr tudo de novo e pular aquele obstáculo tudo novamente. Então, isso é uma situação que hoje em dia todos nós vivemos. Todos nós. E hoje eu quero falar de um cara na Bíblia que eu admiro muito. Admiro demais. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer este cara. O nome dele é Elias. Olha que interessante a história de Elias. Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Profetão. Pensa num cara profeta, um cara que orava e Deus mandava chuva, um cara que orava e Deus destruía 450 profetas de Baal, né, de ídolos. Tá lá em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, a história de Elias. Se você quiser ler uma hora a história dele, pode ir lá. Você vai ver que a história de Elias é uma das histórias mais lindas que eu acho, na minha opinião, dentro da palavra de Deus. A história de Elias não foi a vida inteira 100%. Ele não foi a vida inteira 100% o cara corajoso, sabe? Não tinha, ele tinha 100% de Deus, mas ele tinha um pouquinho de medo também dentro dele. E Elias, ele orou, Deus mandou chuva. Elias orou, Deus mandou fogo do céu e destruiu os 450 profetas de Baal. Não chovia há muito tempo naquele lugar. Lá em 1 Reis 18:41, está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma chuva abundante. Desculpa. Olha, pessoal, vou te falar uma coisa. Além de ele profetizar que ia chover, ele profetizou que ia chover uma chuva abundante. Ia vir chuva na terra. Elias orou e destruiu os 450 profetas de Baal. Lá em 1 Reis 18:21, então Elias se chegou e todo o povo disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que ele quis dizer com isso? Uma hora o povo acreditava em Deus e outra hora o povo acreditava nos profetas de Baal. Até quando vocês vão ficar aí, ó, pensando em duas coisas ao mesmo tempo? Então, muitas das vezes nós ficamos assim na nossa vida. Nós ficamos imaginando que uma hora vai dar certo e uma hora vai estar errado. Uma hora nós cremos que Deus vai fazer e outra hora nós acreditamos no homem. Nós não acreditamos mais que Deus é poderoso para fazer o infinitamente mais. Quantas das vezes nós ficamos pensando assim, ficamos em dois pensamentos. Acreditamos e ficamos com medo de prosseguir. Quantas das vezes você parou já no meio do caminho? Quantas vezes eu parei já no meio do caminho? O profeta aqui, ele também parou uma hora. Ele não ficou 100% ali no caminho. 100% ali
com os sentimentos da alma dele perfeita diante de Deus. Teve um momento na vida do profeta Elias que ele sentiu medo, muito medo. 1 Reis 19, versículo 9, diz assim: diz que Elias, o profeta, se escondeu em uma caverna com medo de morrer pela mão da Jezabel, que na época era esposa do rei Acabe, o rei de Israel. Jezabel, ela era uma maligna. Se vocês lerem a história, agora eu acho que vai começar na TV Record, próxima novela depois de Jesus, a história de Jezabel. Então vocês vão conhecer quem era Jezabel. Acredito que vai aparecer até muito o Elias lá na novela, né? Porque ela foi que mais, assim, ele foi mais perseguido por essa Jezabel aí. Olha que história mais interessante do profeta. Ele fez tanta coisa, né? Tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. Mas teve uma hora que ele parou e falou assim: essa mulher quer me matar. Essa mulher quer tirar minha vida. Ele ficou com medo. Um medo entrou no coração do profeta Elias. Um cara que era usado tremendamente na mão de Deus. E quantas das vezes você é usado tremendamente na mão de Deus? Quantas das vezes Deus te usa? Deus usa a tua vida. Mas você tem hora que para e fica com medo. E é assim na nossa vida. Lutamos, corremos todos os dias para vencer algo ou alguma situação. Mas quando chegamos no grande obstáculo, nós temos um medo. E o medo, ela vai te parar. O medo, ele para você. Como parou o profeta. O medo aqui parou o profeta que ele teve tanto medo que ele foi se esconder numa caverna. Falou: o quê? Tem uma mulher querendo tirar a minha vida. Tem uma mulher querendo acabar com a minha vida. E eu vou me esconder. Então, esse medo, ele não é exclusivamente uma coisa boa para você. Ele passa na vida de qualquer um de nós. Viu? O medo, ele passa na sua vida, ele passa na minha vida. E vai passar até Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que nós temos que lançar fora todo o medo. Mas como lançar fora todo o medo? É difícil. Muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes nós não temos uma pessoa para nos desabafar. Muitas das vezes não temos um amigo para falar. Muitas das vezes nós estamos, sozinhos, né? Com os nossos medos. E aí fica difícil a gente vencer este medo. Mas aí quando vem um obstáculo na vida de Elias, esse grande obstáculo, esse grande cavalete, que ele tinha que pular, ele lembrou de alguém, ele lembrou de Deus, amém? Só que Deus vinha falar com Elias todo o tempo. E nós, muitas das vezes, nós fazemos igual Elias. Nós entramos em uma caverna particular, ficamos lá, fechado em nossa caverna. Aqui, ó, nossa alma, né? A nossa maior caverna tá aqui, ó, nossa alma, nosso psique, nosso psicológico. Nós paramos nessa caverna particular nossa e nós falamos assim: eu não vou conseguir, não vamos prosseguir. E é difícil pular o cavalete, é difícil pular o obstáculo. Porque muitas vezes é algo que as pessoas falam: isso você não vai conseguir, isso é impossível para você. E a gente acredita nas pessoas. A gente deixa de acreditar em Deus, a gente deixa de acreditar na palavra de Deus e a gente passa a acreditar no que as pessoas estão dizendo para nós. A gente passa a acreditar que o medo é mais forte, faz parte do nosso dia a dia. Mais forte do que tudo, né? O medo.
E não é isso. Isso não é uma verdade. A verdade é que nós temos sim medo, mas o medo não pode te parar. O medo não pode te paralisar. Amém? Aí eu quero que você entenda algo. Deus falou com o profeta, lá em 1 Reis 19:11, disse assim: sai para fora. Olha que interessante. Eu escutei isso na novela Jesus, quando Jesus disse para Lázaro: sai para fora. Aleluia. Jesus falou para Lázaro assim: sai para fora. O corpo de Lázaro estava onde? Aonde estava o corpo de Lázaro? Dentro de uma caverna, né? De um sepulcro, que era uma pedra, lá dentro daquele rochedo. E Jesus falou para Lázaro: sai para fora. E aqui, em 1 Reis 19:11, disse Deus, não foi Jesus, foi Deus, que é o mesmo, amém? Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eu quero dizer que nesta manhã, neste vídeo, né, nessa mensagem, eu quero dizer que Deus está te pedindo para você sair para fora. Sair deste medo, sair desta morte, sair desse sepulcro, sair dessa enfermidade, sair deste mal que assola a tua vida todos os dias. Sair dessa mentira, desse roubo, dessa fofoca, desses maus pensamentos. Sair deste mal. Todos os dias vem esse mal que assola a tua vida. Palavras positivas tem poucas, mas palavras negativas contra nossa vida tem muitas. Mas Deus, o nosso Deus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode e quer mudar a tua história. Quando você entender que você tem que sair para fora. Fora. Sai para fora dessa caverna e veja o monte. Lá no salmista diz: o monte é o meu socorro. Você olha para o monte da onde vem o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, aqui Deus fala para Elias, o profeta que estava com medo de morrer pela mão de Jezabel: sai para fora. Elias, sai dessa caverna. Pessoal, queridos, sai dessa caverna. Sai deste medo. Sai dessa situação. Pula esse obstáculo. Avança. Finaliza o teu sonho. Você vai conseguir. Amém? Você vai conseguir. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é contigo. Eu creio nisso. Deus é um Deus poderoso. Que Ele pode fazer desse obstáculo na tua vida virar um grande milagre. Amém? Creia nisso. Sai deste medo. Viva a história de Deus. Vive essa realidade do Senhor na tua vida. Amém? Não sei quais são os seus medos. Eu não sei. Eu sei os meus. Mas o seu eu não sei. Mas eu tenho vencido todos os dias um medo. E Deus sabe. Todos os dias eu saio de madrugada e eu venço o meu medo. Eu vou trabalhar e eu venço o medo. Mas eu quero que você, nesta manhã, entenda que você tem que prosseguir, ir, avançar, crer que Deus é contigo. Acorda de manhã e diz: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, cobre-me com teu sangue, porque eu estou indo pular este obstáculo. Amém? Creia nisso. Mas tenha certeza que quando você for fazer isso, Deus está lá na tua frente. Olha só, Senhor, você vai dizer algo para Deus que talvez você nunca disse, mas você vai dizer a partir de hoje. Senhor, este monte se formou perante a minha vida. Este monte vai sair
porque eu creio que Deus vai tirar da minha frente todos os obstáculos. Aí virá sobre você o Espírito Santo de Deus, dará forças para você vencer toda e qualquer situação que deixou você com medo. Amém? Ora a Deus, peça a Deus, creia em Deus, para Deus tirar de você todo esse medo. Deus, eu preciso vencer esse obstáculo. Eu preciso vencer essa situação. Eu preciso vencer essa mentira que me rouba, esse roubo, essa prostituição. Eu preciso vencer, Senhor, este medo da água, esse medo do rato, esse medo da barata. Eu preciso vencer esse medo da altura. Eu preciso vencer, Senhor, esse medo de fazer a tua vontade e seguir vencendo, sempre vencendo. Amém? Deus, Ele te criou para você vencer. Sai para fora dessa caverna e olha para os montes, da onde virá o teu socorro. Amém? Olha para os montes, da onde virá o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor, aleluia. Amém? E através dessa oração, através dessa fé, através dessa perseverança, você vai vencer e realizar o seu sonho, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu quero que esta palavra de hoje entre no teu coração, como entrou no meu coração. Que Deus possa ministrar toda hora, todo momento na tua vida, para você vencer esse medo. Cada medo, creia, existe uma barreira, existe um obstáculo, mas Deus, Ele está lá no alto, olhando para você e querendo que você diga assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia? Amém? Aquele que está no mundo não tem poder nenhum, mas aquele que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, esse sim pode todas as coisas, porque Ele é fiel para te abençoar, Ele é fiel para te prosperar, Ele é fiel para te curar, Ele é fiel para te libertar, Ele é fiel para te tirar de todo o laço do maligno. Amém? Creia nisso, queridos, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra aqui no canal, pedindo que Deus te abençoe, te guarde, te livra, prospera os teus caminhos, abençoa, alarga as tuas fronteiras, que Ele derrama sobre você toda sorte de bênção, amém? E que essa palavra não venha a ser só para a tua vida, mas que venha para ser para a vida de muitos. Então indique aí o canal, meu canal, se inscreva, dá um like, me ajuda, amém? Sábado que vem estarei aqui novamente ministrando outra palavra que eu creio que Deus vai falar contigo também. E em nome de Jesus, nós vamos vencer mais essa situação, porque todo medo já caiu por terra em nome de Jesus. E eu creio naquele Deus que eu sirvo. Amém? Queridos, Deus abençoe. Pessoal, amo vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Fica na paz do Senhor. Tenha uma semana com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo de Deus. Um beijo. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.